Então Deus criou também anjos do bem e anjos do mal. Qual é a dificuldade de entender isso? Muita gente pensa que anjo é aquele desenho que voa, é aquele passarinho alado que voa, com asinha lá atrás. É um homem, né? Carinha de homem, todo bonitinho, loirinho, bonitinho, ou moreninho, não importa. Tá voando. Asinha branca. E voa. Ué, será que anjo é isso? Diz que os anjos louvam o Senhor lá, né? Eles foram criados para o louvor de Deus, sim, mas essa figura foi criada pelo homem, evidentemente. O que importa de verdade saber que nós somos anjos? O que interessa isso para nós? Importa que você saiba que você não é um anjo qualquer. Isso é que importa. Você é um anjo do bem ou é um anjo do mal? Você é um anjo do bem. E quando a gente entende que nós somos anjos do bem, nós passamos a respeitar os demais anjos. Os do bem e até entender os anjos do mal, que foram criados para um propósito de Deus. Há anjos com o corpo humano, que somos nós, e há anjos sem corpo humano. E um dos anjos de corpo humano é o abençoado professor, que hoje está fazendo 89 anos amanhã, né? Nosso abençoado Passeca, amanhã faz 89 anos. A vida não é só isso, cara. Este é um abençoado do bem que amanhã completa, neste corpo humano, 89 anos. Continuando. Como nós vimos no tema anterior, os filhos de Deus, que somos anjos também, viemos para cá para quê? Participar de carne e sangue. Nós não somos carne e sangue. A nossa natureza é eterna e carne e sangue passa, acaba. E para que Deus nos trouxe para conhecer o bem e o mal? Para conhecer o bem e o mal. Para fazer o bem. Ele nos trouxe para nos dar o entendimento de quem nós somos, para que façamos o que é bom. Só que, curiosamente, muitos se acostumaram a fazer o que é mal, mas isso é uma outra história. Nós estamos aqui em Atos, capítulo 6, verso 15. Então nós somos anjos e filhos de Deus, neste momento com corpos humanos. Isso está muito claro lá em Atos 6,15, se referindo a Estevão. Já ouviram falar em Estevão? Então todos os que estavam sentados no concílio, ao fixar os olhos nele, em Estevão, e lá estava Paulo também, naquele tempo ainda perseguindo os cristãos, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Por que viram isso em Estevão? Porque ele era um anjo. Você é um anjo. Então, por isso que você tem que ser um anjo do bem. Tudo está bem? Tudo está bem, sim. Sempre bem. Estevão era um anjo e ele seria assassinado logo depois desse texto aí ser mencionado. Um anjo é um ser espiritual. Sendo espiritual, pode ressuscitar. E nós vamos ressuscitar. Preste atenção no que Jesus falou quando estava no Monte das Oliveiras com seus discípulos. Mateus 25, 31 em diante. Esse texto, muito mal compreendido muitas vezes. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, anjos, seres espirituais, aqui não menciona que tipo de anjos são esses que virão com ele.
se são os anjos que ministram a nosso favor só, ou se são nós também. Mas aqui está escrito que, para mim, são os dois. No meu modo de entender, todos os anjos, porque será um evento nesta terra extraordinário, que é o evento da ressurreição e da transformação dos corpos. Verso 32. Serão reunidas diante dele todas as nações, e separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos ou dos bodes, quando é adulto. Verso 33. Porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos ou os bodes à esquerda. Verso 34. Então o rei dirá aos de sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Os filhos de luz, os eleitos, ele vai dizer isso para os eleitos. Todos vocês que estão aqui, todos nós que estamos aqui hoje e muitos outros mais. Então, o reino, ele é composto pelos anjos do bem. Isso aqui fica parecendo um quadro de dia do juízo. O sistema religioso, ele pega esse quadro, coloca dentro da teologia e coloca esse quadro como sendo o grande dia, juízo final. A Bíblia não fala de juízo final, em momento algum. A palavra final não existe. Existe um juízo que não será um dia de humilhação para os eleitos. Tem gente que pensa, eu vou aceitar Jesus, mas tenho que passar pelo juízo final. O que é o juízo final? Olha, você aceitou Jesus, mas olha as coisas que você fez lá, vai passar agora na tela para todo mundo ver. Que mentira! Isso não existe, porque o Senhor não é escandaloso, o Senhor não faz esse tipo de coisa. A função do Senhor é o juízo qual é? Esta palavra que está sendo ministrada hoje para você, você recebe esta palavra, eu sei que você recebe, e quando você recebe, não foi de agora, você já vem recebendo essa palavra há muito tempo, no dia que você a recebeu e ela a encontrou em sua mente guarida, isto foi o dia do juízo para você. Deus mostrou quem você é naquele momento, que você talvez não sabia. Você estava perdido na religião. Você estava de cara no pó, achando que Deus queria que você se humilhasse, que você ficasse de joelho na frente dele, que você dissesse, Senhor, sou pecador. Não é nada disso. Naquele dia que você recebeu esta palavra, você foi iluminado em tua mente. Quando você foi iluminado, você passou a entender quem você era. Simplesmente a herança do reino preparado, definitivo, vai vir nesse dia que está falado aí em Mateus. É o dia definitivo de tomar posse da herança. É claro que aí está falando de nós que temos o entendimento do reinado em vida. Vai haver diferença entre aqueles que estão reinando em vida e daqueles que estão na religião, que também são eleitos, mas não vieram reinar em vida? Vai, claro que vai ter diferença. Senão, para que a gente ia receber a graça antes deles, se é tudo igual? Não é tudo igual. Eles estão salvos? Sim, mas existe uma diferença entre salvação e recompensa. Premiação. Quantos atletas correm lá na Olimpíada? Agora está tendo o Pan-Americano. Quantos atletas correm juntos ali? São 12 raias, não é isso? Mais ou menos, digamos, 10 a 12 raias. Raia é aquele negócio onde a pessoa sai para correr. Ali está o melhor de cada país. Mas isso não quer dizer que ele vai ser o melhor do mundo. O melhor do mundo ou da região ou da América do Sul, não importa, vai ser o primeiro que ganhar a corrida. Nós somos esses primeiros, porque nós entendemos o Evangelho da Graça antes de muita gente que está aí. E isso não é questão de orgulho, é questão de Deus estabelecer no seu decreto. Por conta disso, nós vamos ter uma premiação. Por isso que fala de herança. Herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Vai ter gente no meio desse reino também, que também é eleito, mas não entendeu a graça ainda? Vai. E nós estaremos governando a criação e o mundo neste momento. Então vamos lá. Como é que a gente pode identificar que estes anjos
são abençoados? A resposta está no texto seguinte, dentro do mesmo contexto. Porque tive fome, disse o Senhor. Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Parece que ele está falando de cesta básica, né? Mas não é isso não. Fui forasteiro e me abrigaste. Vim de fora, vim de longe e alguém me abrigou. Está falando dos gentios. Estive nu e me cobristes. Estive enfermo e me visitastes lá no hospital ou onde for. Estive preso no cárcere e viestes a mim. Interessante. Então os justos lhe responderão. Os justos quem? Os da direita. Os da direita. É o quadro da direita. Senhor, quando é que te vimos faminto e te sustentamos, ou sedento e te demos de beber? Quando vimos você forasteiro e te abrigamos, ou nu e te cobrimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e fomos a ti? E respondendo o rei lhes dirá, de certo vos digo que o quanto fizestes a um destes meus irmãos menores, ou dos pequeninos, a mim fizestes. O que será isso? Vamos fazer um departamento de ação social dentro da graça, não é isso? Assistência social. Uma cestinha básica, um negocinho ali. Nada contra isso. É importante isso? Sim. Mas aqui não está falando disso. Sabe por quê? Vamos lá. Os anjos do bem, nós somos comparados a ovelhas. E ovelha faz bem para a ovelha. Somos comparados a ovelhas que são dóceis. Você percebeu? Você conhece alguma ovelha brava, revoltada? Você conhece alguma ovelha com depressão? Não tem. A ovelha é dócil, é amável, é obediente, é sensível, que ama a família da fé. Agora eu estou falando não do bichinho, estou falando de nós. Porque Cristo estava falando de nós, aqui nesse caso. Os pequeninos, os irmãos menorzinhos, que Jesus mencionou no verso 40. Vejam o que Paulo menciona aos Gálatas, capítulo 4, verso 7. Assim que já não és escravo, religião, senão filho. E se filho, também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Está se referindo Jesus profeticamente lá em Mateus, ele estava se referindo a uma coisa que não existia naquele tempo. Não havia igreja no tempo de Jesus, havia sinagoga. A igreja começou quando Paulo entrou em cena. Ok? Assim que já não és escravo, senão filho, e se filho também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Então, Jesus está se referindo profeticamente à sua igreja, que seria... A igreja é a agência de suprimento dos irmãozinhos. A igreja é a agência que supre os pequeninos, os irmãos menores do Senhor, aqueles que estão chegando. Nós estamos aqui com a mente iluminada para quê? Para suprir a igreja do Senhor. Muito bem. A igreja ministra aos anjos do bem. Diga isso. A igreja ministra aos anjos do bem. Outro texto. Gálatas 6, 8 a 10. Veja só. Vai encaixando a pecinha. Porque o que semeia para a sua carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos, pois, de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não cansarmos, se não desmaiarmos. Não pode haver desmaio. O atleta tem que estar treinando sempre. O agricultor tem que estar semeando na terra e cuidando sempre. Assim que, segundo tenhamos oportunidade, façamos o bem a todos. Mas, principalmente, prioridade aos da família da fé. O que é isso? Isso é muito forte.
Fazer o bem é muito mais profundo do que simplesmente socorrer pessoas em obras sociais. Eu não estou dizendo que não deve se fazer. Podemos nos fazer. Devemos fazer. Dar alimento para os outros? Devemos. Remédios, se preciso? Sim. Mas a chave principal em fazer o bem está no texto que nós vamos mostrar agora aqui. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 16. Vamos ver o primeiro, esse é o ponto principal. Porque quando você dá alguma coisa para alguém, é a mesma coisa que o milagre que Jesus fazia. Acho que nós vamos falar sobre isso em breve. Quando Jesus fazia milagre, ele curava pessoas, não é verdade? Jesus não fazia o bem? Fazia, ou como? Jesus curava o cego. Jesus curava aquele que estava com um problema aleijado. Jesus ressuscitava mortos. E a pergunta é, depois que ele ressuscitava o morto ficou vivo para sempre? Ele não morreu daquilo, morreu de outra coisa. O que estava cego, ele curou a cegueira, mas aí o cego viveu para sempre, não precisou, não, vai morrer também. Saiu de lá, saiu da vida. Deixou o corpo, de alguma forma. Então, o mais importante é o que vem agora. Tem cuidado, disse Paulo a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo, cuide de você e da doutrina. Persiste nisso, pois fazendo isto, te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Deu para entender a diferença? Fazer o bem, sim, mas você vai fazer o bem, você vai dar uma cesta básica para alguém? Deve dar, claro que deve. Vai acabar em quantos dias? Dependendo da quantidade de pessoas que vai se desfrutar daquela cesta básica. Ela vai acabar rapidinho. E aí ou você vai ter que fazer de novo, ou ela vai ter que pedir para outra pessoa, ou alguém vai ter que supri-la, mas nunca ninguém vai chegar para ele dizer, abençoado, entenda quem você é e a maneira como você deve se portar nessa vida, que não é ficar dependendo de ninguém, nem do governo. Nota, informação importante aí. Tanto a boa quanto a má informação são responsáveis pelo bem-estar mental e corporal ou pelo mal-estar mental e corporal de alguém. Quando você recebe uma informação correta, esta informação é a coisa mais preciosa que você pode ter recebido, porque ela vai mudar a tua forma de enfrentar a vida. E a melhor informação que você pode receber, aonde é? Onde é? Num centro de mantra, de autossugestão. Eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Por que você está falando isso? Você está falando que isso é uma reza, isso é um mantra. Não é por mantra que você é salvo, é pelo conhecimento de quem vive em você. O Senhor vive em você e você é um Deus com Ele. Voltando a Mateus 25. Esse negócio aqui de má informação e boa informação, é importante que você saiba que você deve ter saúde corporal e mental. A saúde mental vem pela graça e a corporal vem pelo conhecimento que você recebeu da saúde mental para você saber o que você deve comer. Nós não fomos feitos para estar em cama de hospital. Não fomos criados por Deus para isso. E muitas pessoas que hoje estão passando esse tipo de situação, muitas vezes estão lá não porque o corpo estava com problema, entre aspas, mas porque a mente foi mal educada. E a mente mal educada, ela passa para o corpo aquilo que ela está vivendo. Religião é bom? Não. Religião pode ajudar alguém? Não. Algumas coisas até pode. Deixar um vício, porque na religião a pessoa fica ali, tem que fazer assim, tem que jejuar, tem que baixar o joelho no chão. Isso é outra história. Mas dentro de uma normalidade, uma pessoa que vive normalmente, a informação correta só está em um lugar. Nas 14 epístolas do apóstolo Paulo,
desde que elas sejam bem compreendidas por todos nós. Agora vem os da esquerda, os bodes. Bode é o cabrito que cresce. Tanto faz, cabrito e bode está na esquerda. Quando eu digo esquerda, é do lado desta coisa aqui. Ok? Verso 41. Então dirá também aos da esquerda: apartai-vos de mim, malditos ao fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno. Verso 42. Porque tive fome e não me destes de comer. É tudo contrário do que estava da direita. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me abrigastes. Enfermo e no cárcere e não me visitastes. Então também eles responderam, dizendo: Senhor, quando é que te vimos? Os da esquerda falando, os bodes. Senhor, quando é que te vimos? Isso é uma parábola, tá, abençoado? Senhor, quando é que te vimos faminto, sedento, forasteiro, nu, enfermo e no cárcere, e não te servimos? A pessoa pensa que está fazendo isso para Jesus. Jesus está falando dos pequeninos dele. Então lhes respondeu, dizendo: de certo vos digo que quando não o fizestes a um destes menores, a igreja, tampouco a mim o fizestes. Tudo aqui é a igreja, é os do reino. Os da esquerda, que não têm entendimento da graça, eles jamais vão poder fazer o bem para a igreja. Só os que têm o conhecimento da graça. Então, quem são estes da esquerda que Jesus menciona aqui no cenário que ele colocou? Anjos maus. Diga, anjo mau. Que não tem participação no reino. Os anjos maus vão reinar? Não. Podem reinar? Não. Teve anjo mau que se rebelou, né? Isso é tremendo, e na semana que vem eu vou falar de um assunto que está parado aí. Verso 46. Irão estes, quem? Os anjos maus, ao castigo eterno. E os justos, à vida eterna. Você já está reinando aqui, né? É o castigo eterno. Chega lá, eu sei que está todo mundo curioso pelo castigo eterno. Castigo eterno. O diabo vai ser lançado no lago de fogo e vai arder nos quintos dos infernos para sempre. Não. Vamos lá, calma lá. Vai segurando aí. Todo o capítulo 25, que nós lemos aí, pedaço dele, é uma parábola. E já sabemos que Jesus, primeiro, ele falava por parábolas com a finalidade de esclarecer tudo, né? Jesus falava para explicar. Estou aqui para explicar. Não, parábola não. Ele falava, veja Mateus 13:13. Mateus 13:13, está aí? Por isso lhes falou por parábolas. Porque vendo, que absurdo, Senhor. Senhor, que barbaridade que o Senhor fez com essa gente. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Por que ele disse que os da esquerda não entendiam nada? Porque ele falava e eles estavam ali. O que quer dizer com o negócio de fomos visitar você e não fomos... Não entendeu nada. Vamos lá, seguindo. Agora, castigo eterno. A expressão castigo eterno não significa sofrimento eterno. As pessoas ligam castigo com sofrer para sempre. Castigo, sofrer para sempre? Olha, um Deus que fizesse alguém sofrer para sempre, esse Deus seria meio estranho. É um Deus terrível. Castigo é interpretado na teologia, ele já olha o Apocalipse, já tem até aquelas fotinhas por aí, né? O foguinho e o diabo lá. O diabo no meio do fogo. O diabo no meio do fogo. O espírito queimando no meio do fogo. Que tremendo que é isso. Vamos ao Salmo de Davi. Olha, Davi já entendia isso. 37:7. Guarde silêncio perante o Senhor e espera nele. Não te alteres com a motivação daquele que prospera em seu caminho pelo homem que faz maldades. Isso aqui é uma coisa muito importante. Muitas vezes a gente vê alguém prosperando, entre aspas. O cara é ruim, é uma praga,
e está lá, bonitão. Parece que nada acontece com ele. Não se impressione com isso. Verso 8. Deixe a ira e despreze o aborrecimento. Não te excites de maneira alguma em fazer o que é mal. Se eu pudesse pegar esse cara, eu acabava com a vida dele. Não. Verso 9. Por que não? Porque os malignos serão destruídos. Que não seja você que faça isso. Mas os que esperam no Senhor, estes herdarão a terra. Davi foi revelado em coisa que impressionante. Verso 10. Agora vem. Pois daqui a pouco não existirá quem é mau. Observarás o seu lugar e ele não estará ali. Você vai falar, aquela praga vinha toda vez, estava ali, sumiu. Aquela tranqueira desapareceu. Olha, suas orações foram ouvidas. Vasos de ira preparados para... Agora vamos chegar lá ainda, calma lá. Verso 11. Mas os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? As ovelhas. Quem é manso? Ovelha. Bode é manso? Tenta. Vai lá no pasto. Você vai levar uma chifrada do bode daquelas. Mas os mansos herdarão a terra e se recriarão com abundância e paz. Estou chegando lá. E agora veja o que Paulo escreveu em sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 6 a 10. Porque é justo diante de Deus pagar com tribulação os que vos atribulam. E a vós que sois atribulados, dar-vos repouso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos de seu poder, em chama de fogo, para dar retribuição aos que não conheceram a Deus. Não adianta fazer apelo para aceitar Jesus. A pessoa não conhece a Deus, ela vai levantar a mão para te agradar. Mas ela não conhece a Deus. Nem obedeceram ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A retribuição vem para aqueles que não conheceram a Deus, nem obedeceram ao Evangelho. Qual é o Evangelho de Jesus Cristo? A lei de Moisés? Não, o Evangelho da graça. Verso 9, agora vem a resposta. Os quais sofrerão pena de eterna perdição e não sofrimento. Perdição, continuando, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder. Está vendo sofrimento aí? Não. É deixar de ser. O diabo não vai sofrer para sempre no inferno, segundo o Apocalipse do João. O diabo, aniquilado para sempre. Para nós aqui, não há diabo, abençoado. Se ele está no mundo, por aí, cuidando de alguns que estão por aí, clamando por ele, é um problema que não é nosso. Se ele não está ou se está, já não interessa mais para nós. Para nós não está. Mas o diabo, Satanás, para nós não está. Porque aquele povo cortou cabeça de criança lá na faixa de Gaza e arrancou não sei quem, estuprou, só pode ser o diabo. Se for lá, está lá. Aqui não. A sua vida, olha, aqui é um ponto bem importante você entender, para ficar livre de tudo isso. Porque as pessoas ficam discutindo aí coisas que não levam a nada. Para nós não interessa, o diabo para nós não existe no nosso mundo, abençoados. No mundo dos filhos de Deus, é aquilo que a Glória mencionou agora há pouco aí. Vasos de ira preparados para a perdição. Perdição significa o quê? Desaparecimento. Perdição não é sofrimento. Você sabe castigo horrível qual é? Uma pessoa não ter aquilo que nós temos hoje, não precisa nem esperar o juízo dessa pessoa. Hoje você é feliz porque você tem a graça na sua mente. Você tem este evangelho na sua mente.
E você com ele, você vai para qualquer lugar, você enfrenta qualquer situação, qualquer pessoa e qualquer coisa, porque você sabe o que ele te produz. Agora, você já imaginou uma pessoa que está em sofrimento, não sabe abrir a boca, não sabe o que vai dizer, não sabe o que ela crê? Ela crê em demônios, ela crê em sofrimento porque Deus está castigando por alguma razão, ela crê nisso. E nós não cremos nisso. Nós cremos na prova e não na punição, castigo. Eu não estou sendo castigado por nada. Nada do que te acontecer. Mas eu fiz coisa errada. Vocês acham que Jesus cometeu algo errado? Eu não estou dizendo se Jesus pecou. Não é essa a minha pergunta para você. Jesus pode ter tropeçado em alguma pedra e falado, sim ou não? Claro que sim. Ele viveu como um homem, sofreu como um homem. Jesus chorou, Jesus teve fome. Jesus nunca teve fome. Não! A Bíblia diz que ele chorou. Jejuou 40 dias, que é a ministração de domingo que vem, onde nós vamos falar sobre um assunto tremendo. E até o dia 5 nós vamos falar sobre cada coisa aqui que você vai ver. Os quais, verso 9 ainda, sofrerão pena de eterna perdição, excluídos da presença do Senhor e da glória do seu poder, quando vier naquele dia, aí sim nos interessa, para ser glorificado em seus santos. Quem são? Nós. E ser admirado em todos os que creram, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Nós está falando aqui. Foi Paulo. Então, perdição não está associada a sofrimento eterno, e sim em esquecimento eterno. Quadrinho. Os da direita, aqui, na esquerda. E os da esquerda estão na direita. Ok? Luz versus trevas. O que é treva? Falta de conhecimento. Falta de entendimento. Escuridão. Qual é a maior prova de que a treva é falta de entendimento? Porque eu estou com o olho aberto, eu venho até aqui. Vou sair um pouquinho da frente da câmera, mas só para ilustrar. Eu venho aqui, eu sei que aqui tem um degrau e vou pisar. Se eu não conheço esse lugar e fico com o olho fechado nas trevas, isso aqui é treva, olho fechado. Está tudo escuro, não sei de nada. O que eu vou fazer? Já complicou tudo. Eu preciso sair daqui. Então, bom, aqui eu sei que tem um degrau, mas eu tenho que tentar tirar, porque eu não sei que distância é aquele lugar. Enfim, é isso. Os herdeiros versus os sem herança. Nós somos herdeiros. O herdeiro tem direito à herança do pai. Qual será a sua herança? Porque isso é individual. Isto aqui é premiação. Herança é premiação. Qual será a sua? O que estará reservado para cada um de nós? E por conta de quê? Das boas obras que nós fizemos, sim. Aí sim. Qual é a boa obra? O que nós fizemos para a igreja de Jesus, para os pequeninos? Abrigamos? Vimos nu e vestimos? Conhecimento da palavra. Abençoados os da direita, malditos os da esquerda. Jesus separou lá um grupo, é uma história, é uma parábola. Malditos. Olha, existe uma enfermidade maldita no mundo hoje, que poderia, já tem cura, e muita gente não quer trazer a cura. Os grandes empreendedores do mundo que têm a cura disso, não querem trazer. Isso é maldição. Eles usam a doença que é maldição para não permitir que a cura chegue através de medicamentos, etc., porque vai acabar com o empreendimento deles. Isso é terrível, né? O ganho, é a maldição da ganância. Salvos
versus perdidos. Salvos de quê? Nós somos salvos 3 vezes. No Espírito, no dia a dia e no corpo glorificado. 3 salvações. E os perdidos? Tem algum tipo de salvação para eles? Não. Eles nasceram em carne, continuam em carne, cresceram em carne, fizeram curso básico, médio, superior, foram dar aula em faculdade, outros foram fazer outras coisas e continuam sendo filhos de perdição. Não tem saída. Perdição, não sofrimento eterno. Ok? Vasos de misericórdia versus vasos de ira. Quem somos os vasos de misericórdia? Todos nós somos alcançados pela misericórdia, pela justificação e pela predestinação de Deus. E os vasos de ira? Pode. Quem? Lobos. Lobos. Ovelha versus lobo. Faltou aqui. Anjos do bem. Nós somos bonzinhos? Não, nós somos anjos do bem. Nós não somos bonzinhos porque estamos em carne. E a nossa carne não tem nada de boazinho. Nós dominamos o malzinho que há dentro de nós. E se nós não dominarmos, esse mal vai aflorar. Isso não quer dizer que nós somos malditos nem sem herança. Não. Tem muito filho de Deus que muitas vezes se comporta de forma inadequada. Mas é um filho de Deus. Vamos para o ladrão na cruz de novo para encerrar. Ele vai fechar o nosso tema de hoje. Ladrão na cruz. Ladrão. Na cruz. Só ia para a cruz gente da pior espécie naquele tempo. Entendam isso. Na cruz, no madeiro. Dizem que não era uma cruz, né? Era um madeiro. Não interessa. Quem era pendurado ali era só gente que não prestava de jeito nenhum. Não tinha direito a nada. Era morrer, ser tirado da cruz e ser jogado no inferno lá, fora dos muros de Jerusalém, onde o gusano nunca some. O crematório ao ar livre. Esse é o inferno. Era o inferno. Hoje o inferno está na Vila Alpina. Hoje está sofisticadíssimo o inferno. Você não vê nada, você só fala, a pessoa foi para o inferno, acabou. Cadê ele? Sumiu. Aqui, ó. Poeira. Tem alguém sofrendo lá na Vila Alpina para sempre? Tem fogo eterno lá? Não, claro que não. Aquilo ali, sumiu, pega, bota numa caixinha e joga onde quiser. Mas esse ladrão, do lado direito, estava prestes, o corpo dele ia para onde? Depois que saiu dali? Para o inferno. O corpo foi para o inferno. Foi sumir no pó. Mas Jesus disse, você estará comigo hoje no paraíso. Isso é coisa de maluco, não é não? Por quê? Porque era um eleito, tinha espírito dentro dele, só um podia ver isso, Jesus. Ninguém mais em volta olhava e dizia assim, cara, tranqueira aí, que bom que vai embora, roubou pra caramba, ladrão. Era um filho de Deus, por isso não dá pra gente julgar ninguém. Ninguém. Essas pessoas que você idealiza na sua vida, aquilo ali é terrível, criatura. Você não sabe quem é. Abençoados com todas as bênçãos. Até domingo. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil e no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais.
Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.